o que acontece depois do grande momento, sabe? Depois daquele pico de inspiração, daquela celebração que uniu todo mundo, como que se transforma aquele fervor, aquela energia toda, em algo que de fato dura? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É relativamente fácil gerar um momento de empolgação. O verdadeiro desafio, o que separa o evento passageiro da mudança real, é construir a estrutura para que essa empolgação se transforme em algo sustentável. Exato. A inspiração é o fogo, mas Mas a estrutura é a lareira que impede ele de se apagar. a estrutura é a lareira. Gostei disso. É uma ótima forma de colocar. E o que a gente vai analisar hoje, com base num conjunto de anotações de bíblias de estudo sobre o capítulo 31 de 2 Crônicas, é um caso fascinante de construção de estrutura, justamente. A nossa missão aqui é mergulhar na reforma do rei Ezequias, mas por um ângulo diferente. A gente vai focar no lado prático quase, gerencial, que tornou essa reforma um sucesso. Tentar entender como ele pegou a energia de um povo em êxtase e canalizou isso para um sistema organizado, justo e, acima de tudo, duradouro. Certo. O ponto de partida o dia seguinte é uma festa da Páscoa, que foi, assim, monumental. As fontes indicam que foi uma celebração que uniu o povo de uma forma que não se via há gerações. E a primeira coisa que acontece é que essa energia explode. Explode a palavra certa. O texto diz que o povo, ainda nesse clima, sai pelas cidades e começa uma purificação em massa. Quebram estátuas, cortam postes de adoração, derrubam altares pagãos por toda parte. E há o detalhe que me salta aos olhos nessas notas é a escala disso. Não foi algo que ficou só em Judá, o Reino do Sul. Não mesmo. A onda se espalhou para o norte, para os territórios de Efraim e Manassés, que, historicamente, eram parte de um reino rival. Mas isso não é estranho? Digo, esses reinos eram rivais históricos, com gerações de conflito. O que foi tão poderoso naquela festa para apagar essa divisão? É uma pergunta excelente. E aí que a gente percebe que a festa foi mais do que um ritual. As notas sugerem que foi um momento de redescoberta de uma identidade comum. Por um instante, eles deixaram de ser sulistas e nortistas para se lembrarem de que eram todos israelitas. E essa ação de purificação, então, foi a prova disso? Exatamente. Não foi vandalismo caótico. Foi a primeira manifestação prática dessa unidade recém-descoberta. Foi um movimento popular dizendo: nossa identidade compartilhada é mais forte do que o que nos dividiu. É uma imagem poderosa. Mas o que mais me impressiona é que a história não termina aí. Teria sido muito fácil essa energia toda simplesmente se dissipar. Pois é, como acontece depois de um grande protesto, né? Isso. Mas Ezequias parece entender que aquele era um momento crítico, o ponto de inflexão. Exatamente. Ele não deixa a energia morrer. Ele a captura e a canaliza, imediatamente. E a primeira ação dele não é um grande discurso, é organizar. O versículo 2 diz que ele restabelece as turmas, as divisões dos sacerdotes e levitas. Ele basicamente reativa a infraestrutura humana do templo. Ele está consertando a máquina. Isso, colocando cada um de volta na sua função. E enquanto conserta a máquina, ele faz algo que, como líder, é brilhante. Ele não fica só no trono dando ordens. O texto diz que ele designa uma contribuição que viria dos seus próprios bens. E não é qualquer contribuição. Não. Ele se compromete a bancar do bolso dele os sacrifícios diários, os semanais, os das festas. Ou seja, ele está dizendo, a conta principal, a que mantém tudo funcionando, é minha. E esse gesto é estrategicamente fundamental. Uma das fontes destaca que foi um sinal público, inegável do seu compromisso. Ele não pediu um sacrifício que ele mesmo não estivesse disposto a fazer, e numa escala muito maior. Ele lidera pelo exemplo. Pelo exemplo. E com isso ele ataca a raiz de um problema crônico, a sustentabilidade financeira do serviço do templo. Porque, sem dinheiro, os sacerdotes tinham que abandonar seus postos para cuidar das fazendas, e aí o sistema todo entrava em colapso. Ele está criando o alicerce do sistema. E agora, com esse alicerce posto, ele se vira para o povo. No versículo 4, ele ordena que o povo traga a sua parte. E a reação,
Nossa, é algo que extrapola qualquer expectativa. O texto se torna quase poético para descrever. A resposta não foi só positiva, foi uma avalanche. O povo começou a trazer os primeiros frutos de tudo: grãos, vinho, azeite, mel e os dízimos. A quantidade era tão absurda que a linguagem usada é de montões e montões. E o texto ainda nos dá uma linha do tempo que ajuda a gente a visualizar a cena. Diz que eles começaram a empilhar no 3º mês e só terminaram no 7º. 4 meses. São 4 meses, dá para imaginar isso? 4 meses de um fluxo contínuo de pessoas trazendo provisões. O pátio do templo devia parecer um centro de distribuição gigantesco. E essa abundância cria uma situação nova. É o que hoje a gente chamaria de um bom problema, né? Um bom problema, adorei. Que gerenciar o crescimento explosivo sem que o sistema quebre. Ezequias basicamente estava criando um departamento de logística para a startup espiritual que ele estava reiniciando. É uma ótima analogia. E a reação dele a esse bom problema é muito reveladora. Quando ele e os oficiais veem aquelas pilhas enormes, a primeira coisa que eles fazem é bendizer a Deus. Sim, e depois eles vão investigar. Perguntam ao sumo sacerdote Azarias o que está acontecendo. E a resposta no versículo 10 é fantástica. Ele diz basicamente: desde que o povo começou a trazer as ofertas, a gente tem comido e está satisfeito, e ainda sobrou tudo isso, porque o Senhor abençoou o seu povo. Essa fala é crucial. Muito. Ele conecta diretamente a abundância material à bênção divina, que por sua vez foi uma resposta à renovação espiritual do povo. A generosidade era um termômetro da fé deles. Então, o desafio deixou de ser a escassez para ser a gestão da abundância. Exato. E é aqui que a gente vê o administrador Ezequias em plena ação. Sim, o lado pragmático dele assume. Diante de montanhas de provisões, a ordem dele é imediata. Preparem câmaras na casa do Senhor. Em outras palavras, precisamos de depósitos, de um almoxarifado, vamos organizar isso direito. E a organização que ele implementa é de uma sofisticação impressionante para a época. Não é só boa vontade, é administração fiel e, muito importante, transparente. Ele cria uma estrutura de gestão clara. É quase uma estrutura corporativa. Os textos nomeiam as pessoas. Tem um diretor de operações, o levita Conanias. Ele tem um vice, o irmão dele, Simei. E abaixo deles, uma equipe de 10 supervisores, todos nomeados. Isso cria responsabilidade, né? Não é uma massa anônima. São pessoas com nomes e funções. E a estrutura vai além. Tem especialização. Outro levita, Coré, é nomeado responsável pela distribuição das ofertas voluntárias, que eram diferentes. E ele, por sua vez, tem uma equipe dedicada, também nomeada, cuja função era viajar pelas cidades dos sacerdotes para garantir que as porções chegassem a todos. Um sistema de distribuição regional. Uau! Sim, não era centralizado, o que demonstra uma compreensão logística notável. O que mais me chama a atenção nesse sistema todo é a obsessão com a justiça, com a equidade. O texto repete que a distribuição era feita com fidelidade, tanto para os pequenos como para os grandes. Ninguém podia ser esquecido. E as notas de estudo apontam que a base para essa distribuição eram os registros genealógicos, não era algo arbitrário. E aqui vem um detalhe que revela a profundidade do sistema. O versículo 18 especifica que o registro para a distribuição incluía não só os homens em serviço, mas as famílias inteiras. Isso é revolucionário. Ele não está pensando só no funcionário, mas no bem-estar de toda a família. Exatamente. Ele entende que para um sacerdote se dedicar integralmente, ele precisa ter a paz de espírito de saber que sua esposa, seus filhos, suas filhas estão seguros. Sustentados. É uma visão holística do que significa sustentar alguém. Perfeito. O sistema era tão minucioso que o versículo 19 ainda menciona os sacerdotes que moravam mais afastados, nos campos. Havia gente designada para ir até eles e garantir que recebessem a sua parte. Puxa, se a gente conecta tudo isso, o que Ezequias construiu foi, na prática, um sistema de bem-estar social para o clero, projetado para ser justo, transparente e sustentável.
Então, o que tudo isso significa? Depois dessa jornada toda, da explosão de fervor, da liderança pelo exemplo, da gestão da abundância, da logística, o capítulo termina com um resumo sobre Ezequias que parece amarrar todas as pontas. É o grande porquê de tudo ter dado certo. Os versículos 20 e 21 dizem: foi isso que Ezequias fez, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. O texto não diz que ele foi bem-sucedido porque era um bom gerente. Diz que ele fez tudo de todo o coração para buscar o seu Deus. E essa, como as fontes enfatizam, é a chave que conecta tudo. O sucesso não veio apesar da fé dele, nem só da competência administrativa. A prosperidade da reforma foi o resultado da fusão dessas duas coisas. A devoção sincera dele foi o que deu propósito a tudo. Mas foi a ação prática, a criação de sistemas que deu forma a esse propósito. Ele não ficou só na inspiração. Exato. A fé dele não era passiva. Era uma fé que organizava, que se preocupava com a logística da bênção. A integridade do coração dele se manifestou na integridade do sistema que ele criou. A retidão do propósito dele se traduziu num sistema de distribuição reto, justo. Perfeito. E a verdade da sua fé resultou num sistema transparente e confiável. A administração não era um apêndice secular à fé dele. Era a expressão mais concreta dela. E o texto é explícito. Por causa dessa união entre coração e ação, ele foi bem-sucedido. A estrutura administrativa que ele construiu foi o motor que transformou esse combustível em movimento contínuo e direcionado. Sem o motor, o combustível teria queimado em 1 minuto e pronto, acabava. Teria se apagado. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, eu acho. Quando a gente vive um momento de grande entusiasmo ou sucesso, seja na vida pessoal, numa empresa, numa comunidade, a gente para construir um motor? Que sistemas práticos, transparentes e justos a gente implementa para garantir que essa mudança positiva seja sustentada muito tempo depois que a empolgação inicial inevitavelmente diminuir? Porque a inspiração dá a partida, mas é o sistema que nos leva até o destino.